Porque quando a gente fala de tupinambás, eu sei que a sua pesquisa, ela foca no Rio de Janeiro, ela foca na Guanabara, que, aliás, o nome Guanabara é o outro nome Tupi, né, de Guanapará, se eu não me engano, né? Exato. Mas o tronco tupinambá, né, talvez seja o maior tronco cultural de povos nativos, né, do Brasil. Então, eles se estendiam pela costa, digamos assim, pela costa brasileira, até faz a volta no Nordeste, chega, inclusive, no Pará, tanto que a ilha de Parintins, né, a ilha de Parintins é conhecida como Tupinambarana. Isso aí. Porque os povos tupinambás também viviam lá. Então, existia, de certa forma, um grau de parentesco. Então, os tupinambás eram extremamente populosos, ocupavam a costa do Brasil quase inteira. Então, se você está aí nas Alagoas vendo a gente, se você está no Ceará vendo a gente, você está no Pará vendo a gente, quando a gente fala de Tupinambá, a gente está falando de vocês também. Se liga nisso, porque a gente está falando de vocês. Mas voltando aqui para o Rio de Janeiro, a relação dos nomes, inclusive dos próprios morubixabas, com a fauna, com a flora, entendeu? Com a paisagem que estava no entorno deles. Tem tanto detalhe, cara, bacana. Por exemplo, tem uma coisa que me deixou chocado, que não era costume deles caçarem animais que fossem lentos. Isso. Né? Isso. Por quê? Explica, conta isso aí pra galera. Isso porque era uma tradição ou um ensinamento ancestral de que eles tinham dos seus avós, dos seus pajés, de que o guerreiro ou o caçador que buscava esses animais mais lentos, a energia, digamos assim, de um animal mais lento o deixaria mais lento também. Então, quanto mais difícil era a caça, mais rápido ou mais ligeiro, melhor seria esse caçador. Então, eles não gostavam, por exemplo, eles não comiam galinha. As galinhas que os europeus traziam, né, que trouxeram os primeiros europeus e que foram deixadas aqui nas aldeias, né, você tem várias passagens de relatos de viajantes que falavam que existiam, assim, que as galinhas, ninguém pegava, que as galinhas viviam soltas, numerosas, e que os índios não pegavam as galinhas para comer, a não ser talvez numa extrema necessidade, né? Mas eles não tinham essa necessidade de comer galinhas, porque eles tinham fartura aqui de caça, de peixe principalmente, né? Então, as galinhas eram algo que eles não ligavam, né? Justamente por essa crença de que a galinha era muito fácil de você pegar, né? Eles tinham que buscar aves ou caças, né, como o próprio porco do mato, ou os macacos, né, que eram muito mais difíceis de serem caçados, para que os caçadores desenvolvessem as suas melhores habilidades, né? O que faz todo sentido, na verdade. Claro. Faz todo sentido, né? Se você procura animais lentos, que são fáceis de serem caçados, você não vai desenvolver suas habilidades guerreiras. Então, os caçadores, eles buscavam realmente as caças mais difíceis, né? Os animais maiores ou aqueles que brigavam mais, né, contra os seus caçadores para poder desenvolver as suas habilidades, né? Então eles tinham uma cultura extremamente desenvolvida, né? Eles tinham todo um pensamento em relação à natureza, né? Ao mesmo tempo, isso a gente pode dizer também uma consciência ecológica, porque se você devasta os animais lentos, você acaba trazendo um desequilíbrio na cadeia alimentar, né? Então eles tinham um entendimento de conjunto da natureza, né? De que era necessário você não acabar com os animais mais lentos, porque eles não teriam chance de se reproduzirem, de fazerem o desenvolvimento natural da floresta, né? Assim como quando um casal estava grávido, né? Você tem isso também descrito nas fontes, o homem, o caçador, ele tinha que tomar muito cuidado para não caçar fêmeas, porque ele estaria agredindo uma lei natural da natureza de que aquele animal, por estar carregando um filhote, né, poderia fazer algum mal espiritual a ele mesmo, já que ele também, como pai, estaria também com a sua mulher esperando uma cria. Então ele não podia matar uma cria de um animal, senão ele estaria prejudicando a sua própria cria. A sua própria cria. Então, e tem uma coisa que é muito interessante, que assim, que dentro dessa visão dos tupinambás,
o Tupinambá, digamos assim, o ser humano, o indivíduo, né? Ele não é dissociado do meio que ele vive. Ele é tão parte do meio que ele vive quanto a caça dele, quanto o rio que ele se banha, que ele bebe água. Ele é parte do meio todo. A preservação do meio é a preservação dele. Parece que a gente está falando uma coisa óbvia, mas falar isso hoje em dia é quase que revolucionário. É algo maravilhoso, né? A gente começa a repensar a nossa própria relação com a natureza, né? Quando a gente começa a estudar a forma de viver dos tupinambás. E eles eram, cara, para mim, assim como os incas, quando a gente vai nesses países, Peru, México, né, a gente quer ver o quê? A gente quer ver as ruínas incas, porque era uma grande civilização. A gente quer ver as pirâmides astecas, porque era uma grande civilização, né? Os índios do litoral brasileiro, especialmente na Baía de Guanabara, eles eram índios que tinham construído uma civilização extremamente adaptada ao meio ambiente em que eles viviam, que era uma floresta como a amazônica, né? Se a gente for estudar a Mata Atlântica, ela é uma floresta comparável, compatível, né? Em termos de biodiversidade, de grandeza, a floresta amazônica. Então, eles se adaptaram, né, durante séculos, né, nesse meio ambiente e criaram aqui aqui a Baía de Guanabara. A gente tem duas grandes baías no Brasil, né? A Baía de Todos os Santos, na Bahia. E a Baía de Guanabara, uma para o norte e outra para o sul. Lógico que tem outras baías, né? Como a Baía de São Luís e tal. Impressionante a gente notar que nas grandes baías do Brasil, os povos que dominavam essas baías eram tupinambás, porque os tupinambás eram reconhecidos como os povos mais guerreiros, como as aldeias que tinham mais estrutura, porque eles praticavam a agricultura, eles não eram nômades, como os outros povos que eles acabaram expulsando, né, dessas grandes baías e que deixaram como vestígio de sua passagem os famosos sambaquis, que eram as montanhas de concha e ossos. Não são tupis, são de povos ainda anteriores aos tupis, que eram só coletores e caçadores, que não plantavam. Os tupis, eles dominavam várias culturas, né? O algodão, a própria mandioca, o maracujá, o guaraná, as pimentas, vários tipos de erva. Então, eles tinham, perto das suas aldeias, grandes campos de agricultura, que faziam com que eles permanecessem nesses lugares por muitos anos, né? E eles só se mudavam as suas aldeias de lugar, né, principalmente ao redor dessas grandes baías, né, quando essas terras se exauriam, né? Então eles mudavam um pouco de lugar porque eles buscavam essa proximidade das baías e dos rios, porque a grande fartura alimentar estava na pesca, né? Então, os rios e as baías salgadas, né, de água salgada, elas traziam essa grande fartura de animais aquáticos, né? Os camarões, por exemplo, a gente vai ter os potiguares do Rio Grande do Norte, que hoje quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, assim como potiguar. Quem nasce aqui é carioca. Potiguara é comedor de camarão. Poti é camarão e guara é comedor. Então, eram os índios comedores de camarão. E eles sabiam pescar camarão, eles tinham redes, né? Eles tinham as armadilhas, né? Então, eles não tinham carência alimentar. Tanto que, quando a gente fala que eles eram canibais, que eles praticavam canibalismo, parece que eles eram, assim, mortos de fome, precisavam comer seus inimigos para poder sobreviver. E isso não tem nada a ver, né? A cerimônia antropofágica, ela era uma cerimônia religiosa, né? Religiosa, cultural, social. Ela era como se fosse uma ode à vingança, em homenagem aos seus ancestrais que haviam batalhado ou morrido contra esses inimigos. Então era como se fosse uma oferenda a esses espíritos ancestrais que eram quem eles louvavam, né? A religiosidade tupi era sempre em homenagem aos seus antepassados, aos espíritos que guiavam eles dos seus antepassados, seus familiares, né? Vai ter textos de cronistas que vão dizer que os tupinambás, guerreiros, eles conseguiam
recitar toda a sua ancestralidade. Então, eles sabiam os nomes dos seus tataravós, dos seus bisavós, dos seus avós. Eles recitavam para os seus convidados europeus de quem eles eram tataranetos. Olha, meu tataravô era fulano de tal, depois veio meu bisavô, depois veio o meu avô. Então, eles tinham toda uma conexão com a sua ancestralidade familiar. Era como se fosse um legado que ia passando de pai para filho para que essa cultura se mantivesse, né? Tanto que a gente sabe que quando as guerras de colonização começam e os portugueses começam a atacar as grandes aldeias tupinambás, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, a primeira coisa que eles faziam era matar os mais velhos. Porque quando você assassinava os mais velhos, você praticamente acabava com a história da aldeia. Você não tinha mais quem contasse aquela história das aldeias, né, para aqueles que viriam. Então você praticamente tirava toda a perspectiva de continuidade daquela antiga aldeia, né?